A dúvida de hoje é sobre quais são as diferenças entre o Mirena e o Cailina. Vamos começar falando sobre o que há de comum. Os dois são dispositivos intrauterinos ou DIUs hormonais. Eles são estruturas de um material parecido com o plástico que tem o formato da letra T. E nessa haste vertical, eles têm uma cápsulazinha de um hormônio chamado levonorgestrel, em doses muito baixas, que são liberadas dentro do nosso útero, com menos de 3% indo para a corrente sanguínea. Ou seja, apesar deles serem hormonais, eles têm uma ação local dentro do útero e ainda em algumas estruturas que eu vou explicar para vocês. Dentro do útero, nós temos um revestimento interno, que eu chamo de forrinho de dentro do útero, chamado endométrio, que é responsável pela nossa menstruação. Quando eu uso esses DIUs, tanto Mirena quanto Cailina, esse hormônio progesterona da haste do DIU faz com que a camada do endométrio, que antes tinha alguns milímetros e que no período menstrual sangrava, no outro período crescia de novo, não engravidava, sangrava, fique sempre baixinha. Então a gente chama isso de atrofia endometrial. Esse é o mecanismo que faz com que as usuárias desses DIUs menstruem muito pouco ou nem mesmo menstruem. A grande maioria das pacientes vai ter uma visível melhora, tanto no sangramento menstrual, em número de dias, quanto em quantidade de sangue, que vai ser especialmente visível pelos absorventes e número de absorventes usados. E algumas mulheres têm uma adaptação tão boa que essa atrofia endometrial é suficiente para não causar sangramento e a paciente pode ficar até mesmo sem menstruar. Esse hormônio liberado dentro do útero, ele tem uma ação local no útero, fazendo com que as trompas que ficam do ladinho do útero e conduzem os óvulos para dentro do útero, elas percam a mobilidade que elas tinham. Então as trompas, elas fazem um movimento que ajuda a conduzir o óvulo para dentro da cavidade uterina. Esse movimento vai estar abolido, ou seja, é mais difícil ainda para o óvulo entrar dentro do útero, tá? Normalmente não entra. E no canal cervical, ou seja, no colo do útero, o muco, que é aquela gosminha que às vezes nós temos na calcinha, parecida com uma clara de ovo, ele vai ficar mais espesso. Então, os espermatozoides colocados através da ejaculação dentro da vagina da mulher não vão conseguir subir para dentro do útero. Por isso, hoje, nós temos esses DIUs, tanto Mirena quanto Cailina, como os métodos mais confiáveis atualmente no mercado. Inclusive, estudos já demonstram que a taxa de gravidez no uso desses dispositivos é até menor do que uma paciente laqueada. Esses dispositivos duram 5 anos. Não significa que a mulher tenha que ficar 5 anos com eles, mas a validade certificada pelo fabricante é de 5 anos, tanto para esses efeitos menstruais quanto pelos efeitos de anticoncepção. Os dois valem o mesmo período. A diferença entre um e outro é que o Mirena é um pouquinho maior e ele também surgiu no mercado antes, bastante tempo antes do que o Cailina, e o Cailina um pouquinho menor. E nessa haste vertical, o Mirena tem a cápsulazinha que contém o hormônio um pouquinho mais calibrosa do que o Cailina, desculpe. Então o Cailina, ele se torna um DIU mais adequado por ser menor para úteros pequenos, mulheres que nunca tiveram filhos, né? Especialmente as mulheres que tiveram cesarianas, mas não tiveram parto normal, porque o DIU ele é colocado através do colo do útero, pelo mesmo canal onde a menstruação desce. As mulheres que não têm filhos
tem esse canal bem fechadinho. O Cailina se torna mais confortável para inserção. As mulheres que já tiveram parto normal, esse canal ele tende a ficar um pouquinho mais aberto. Daí não tem diferença entre um e outro, Mirena ou Cailina, certo? Então o Cailina também surge com menor dosagem hormonal. Cailina tem 19,5 miligramas, Mirena 52 miligramas. Daí a gente pensa assim, 52, 19,5, nossa, é muito hormônio a mais. Não, gente, 52 miligramas é uma quantidade muito baixa de hormônio. E você vai estar usando isso num período de tempo estendido e com mínima quantidade indo para a sua corrente sanguínea. Voltando ao que eu estava falando, o Mirena, ele é um pouquinho maior, principalmente nessa haste, e a cápsulazinha é mais calibrosa, né? Até ele foi inventado antes, né? Está sendo comercializado antes. O Cailina traz algumas melhorias. Mas de qualquer forma, o Mirena não se tornou obsoleto. Ele é tão efetivo quanto o Cailina como método anticoncepcional, mas ele é usado também para outras situações que fazem com que nós médicos continuemos usando o Mirena e em algumas mulheres melhor até o Mirena do que o Cailina. Por exemplo, pacientes que têm um sangramento vaginal aumentado por outras causas, pacientes que têm miomas, com exceção de alguns, mas quase todas se beneficiam com o uso, irregularidades menstruais que não cedem ao uso de anticoncepcionais e outras terapias, adenomiose, endometriose. E para isso, eu preciso de uma dosagem parecida com a do Mirena e não com a do Cailina. Então, o Mirena, ele trata algumas doenças. O Cailina não. O Cailina é só como anticoncepcional. Uma coisa que as pacientes me perguntam muito. Depois que elas colocam o DIU, elas percebem surgimento de acne no rosto. Esse é um efeito que pode acontecer para as usuárias desses dispositivos, tanto para um quanto para o outro. Apesar que, na dosagem reduzida do Cailina, a tendência à acne e oleosidade da pele é bem menor. Então, ele traz isso como vantagem. Lembrando aqui, os dois diminuem cólicas menstruais. Então, os dois têm indicação para as mulheres que têm cólica. Isso, às vezes, é um fator de confusão. Por quê? Porque o DIU de cobre, que é um DIU bem mais antigo e funciona de outra forma, que nós conversamos no outro vídeo, ele causa cólica. Mas o Cailina e o Mirena não causam cólica, tratam a cólica, tá? Isso é muito importante. E também, lembrando para vocês, que esses dois DIUs são muito efetivos como anticoncepcionais e não precisam ficar 5 anos se a mulher quiser tirá-los antes, por não usar mais o método ou querer mesmo uma gestação, tá? Só não devem ser métodos para ser usados por um curto período de tempo, menor do que 1 ano, por exemplo, tá? Vale lembrar também que eles atuam dentro do útero e não bloqueando o ovário. O bloqueio ovariano acontece com as pílulas, injetáveis, adesivos, anel vaginal. E quando nós temos o bloqueio ovariano, a gente tem uma melhora da TPM. Então, as mulheres que pensam que não vão menstruar ou vão menstruar muito pouco com o Cailina e o Mirena e, consequentemente, vão melhorar da TPM, estão enganadas. Por quê? Ele não tem efeito ovariano como esses outros que eu falei para vocês. O efeito dele é local. Então, ele vai melhorar muito o período menstrual em relação aos sangramentos e às cólicas, mas não em relação à TPM. Daí, para quem tem TPM que incomoda muito, o implantezinho subcutâneo é mais adequado, tá? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, o que eu queria dizer para vocês e passar as informações é das diferenças e também o que há de comum entre um e outro. É o que nós temos de mais moderno no mercado hoje. Então, se você ficou interessada ou ainda tem alguma dúvida, porque nem sempre eu consigo falar tudo, procure um médico que esteja habilitado e possa passar as informações e também ver se é o método adequado para você. Porque é muito importante para a mulher, além de ela poder escolher o método anticoncepcional que ela quer usar, é saber se ele é adequado para ela, certo? Espero que eu tenha
atendido às expectativas. Eu posso citar também o nome dos 2 DIUs aqui no vídeo, porque não existe conflito de interesses e porque eles são os únicos métodos hormonais do mercado. Então não tem problema a gente citar os nomes comerciais. E fico à disposição para vocês para novos esclarecimentos e novas dúvidas. Obrigada!